Olá você, seja muito bem-vindo. Você está no canal No Amor de Deus. Hoje nós vamos falar da palavra do Senhor no livro de Números. Vamos ler alguns versículos no capítulo 27 e vamos ler alguns versículos no capítulo 36, visto que o assunto é o mesmo. Diz assim a palavra de Deus: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E se puseram diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Coré, mas morreu do seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor, e o Senhor falou a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Glória a Deus por esta porção da palavra do Senhor, e que o Senhor nos dê graça para tirarmos lições importantes e preciosas para a nossa vida deste texto sagrado. Zelofeade era um homem comum no meio do povo de Deus. Ele caminhava pelo deserto, ele tinha família estabelecida, e ele morreu no deserto. Morreu, como disse às suas filhas, no seu próprio pecado. Mas ele não tinha filhos. E a lei dizia que a herança dos pais deveriam ficar com os filhos. Se não tivesse filhos, ficaria com o irmão.
ou com um parente próximo. E neste caso, Zelofeade tinha somente filhas. E pela lei, a herança delas não era delas. Seria transferida a um de seus tios. E elas vão atrás de Moisés. Porque elas tinham um problema. E este problema precisava ser resolvido. E problemas existem para serem resolvidos. Existem coisas que podemos fazer e existem coisas que não podemos fazer. A parte que nos cabe para resolver os problemas, nós precisamos fazer. E elas, ao invés de ficar lamentando o infortúnio, além de ter perdido o pai, também iriam perder a herança. Elas, ao invés de ficar de mimimi, elas vão atrás de quem pode resolver. Elas foram atrás de Moisés. E elas colocam diante de Moisés: olha, o nosso pai não foi rebelde, ele morreu no seu próprio pecado, ele não fazia parte daqueles que estavam com Coré, que se levantaram contra o Senhor, que se levantaram contra Deus. Nós somos as filhas dele e nós viemos aqui, Moisés, diante de ti, porque nós não gostaríamos de perder a nossa herança. E sabe o que é incrível? Moisés não tem resposta para elas. Então elas entregaram para Moisés um problema que elas não poderiam resolver. Só que Moisés também não poderia resolver. Mas Moisés vai até quem pode resolver. E quem pode resolver é o Senhor, o nosso Deus. E ele então vai falar com Deus, vai buscar a face do Senhor. E o Senhor diz para Moisés: o que elas estão pedindo é justo. Atenda a elas no que elas estão pedindo. E outra coisa, a lei será alterada, porque o que elas estão pedindo é justo. E Moisés, então, depois de buscar a face do Senhor, ele dá o veredito favorável a essas mulheres. E ele então diz, alterando a lei, que a partir de agora, daquele momento, se alguém morresse, a herança
antes de qualquer parente, se ele não tivesse filhos e tivesse filhas, a herança seria das filhas. Então o que a gente observa aqui, trazendo para os nossos dias, é que em quase tudo o não a gente já tem. E precisamos correr atrás dos sims, para que sejamos abençoados. Há coisas que conseguiremos resolver, há coisas que precisaremos ir atrás de alguém que possa resolver, e haverá coisas que serão resolvidas somente por Deus, porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é um Deus de milagres. E isto é realmente maravilhoso. Então, é importante que você traga para sua mente, o seu coração, que você não é um derrotado porque alguém diz que você é um derrotado. Você não é um azarão porque alguém diz que você é um azarado. Você não é um perdido porque alguém diz que você é um perdido. Muitas vezes até apontando o seu passado. O nosso Deus é justo. É o Senhor quem nos justifica. Então é importante nós olharmos para a Bíblia e termos este conceito acerca de nós mesmos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fora uma grande vitória para as mulheres naquela situação. Fora uma grande conquista, porque o que elas conquistaram não foi somente para elas, foi para todas as mulheres que poderiam ser filhas únicas naquela geração e nas próximas. Por isso o nome delas está aqui na Bíblia. Mulheres virtuosas que buscaram o sim, o favor de Deus e alcançaram. Glória a Deus. Agora no capítulo 36, nós vemos que a preocupação dos líderes da tribo, porque a herança ela foi dividida por tribos, e diz assim o texto sagrado, verso 1: E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, cabeças dos pais dos filhos de Israel. Eles reconheceram a alteração da lei
E eles disseram para Moisés: o Senhor mandou dar esta terra a meu senhor, por sorte, em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Qual era a preocupação? Se você continuar lendo, você vai ver que a preocupação era de que essas moças casassem com homens de outras tribos. Então cada tribo ganhou uma porção de herança, e a de Manassés também. Agora, se essas moças casassem com homens de outras tribos, parte da herança da tribo de Manassés sairia da mão deles e passaria para outra tribo. E também Moisés busca o Senhor nesta causa. E o Senhor então faz uma outra ressalva para o cumprimento da sua justiça. É interessante. No capítulo 27 há uma alteração na lei, de que a herança pode se passar para as filhas. Mas agora é o mesmo assunto, mas é a mesma justiça, é o mesmo Deus juiz. E uma outra ressalva ocorre na lei, porque agora a resposta do Senhor vem novamente: aquelas mulheres que receberem herança dos seus pais, estas devem casar com homens ou com um homem da própria tribo, para que a herança que fora repartida, ela não passe para outra tribo. E eu louvo a Deus, né? Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é justo e Ele é santo. E o texto, ao seu final, no capítulo 36, diz então que as filhas de Zelofeade, herdeiras de Zelofeade, elas casaram com os seus primos, filhos de seus tios, das famílias da tribo de Manassés, filho de José. Então a herança de Manassés continuou sendo de Manassés. Então a herança se juntaria entre famílias, porém permanecendo na mesma tribo. E o Moisés diz: estes são os mandamentos e os juízos do Senhor. E eu lhe pergunto, teria algo difícil para Deus? Teria algo que Deus não possa resolver? O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do amor, Deus da paz, Deus da graça. Mas Ele é o Deus da justiça. Então hoje eu quero convidar você a confiar em Deus, a buscar a sua face, a buscar a sua presença.
e certamente o Senhor lhe dará resposta. É bem-aventurado aquele que busca ao Senhor. E a maior de todas as respostas, o Senhor já nos deu. A resposta para os anseios da nossa alma. Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça e tenha a vida eterna. Então Deus não quer que você sofra, mas é preciso buscá-lo. O profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar ao Senhor. Não faça desta ocasião de Natal simplesmente mais um dia de oportunidade para comer, beber ou trocar presentes. Não, renove os seus votos de aceitação do Filho de Deus. Renove os seus votos de aceitação do sacrifício de Jesus. Neste Natal, permita que Jesus nasça no seu coração, que Jesus cresça em sua vida e que Ele reine sobre você. Porque certamente portas maravilhosas se abrirão. Porque certamente, quando o seu corpo tombar nesta terra, será recebido na eternidade pelos anjos do Senhor. E esta tem que ser a esperança de todos nós. Ah, mas a vida é difícil. É difícil. O próprio Cristo disse que nós haveríamos de ter aflições. Mas Ele também disse: não percam o ânimo, não percam a fé. E a fé é a certeza daquilo que se espera. É a prova daquilo que não se vê. Então hoje é tempo de buscar a Deus, a resposta divina. E olhe, neste ano que se aproxima, busque viver mais próximo de Deus do que você viveu neste ano ou em anos passados. Busque proximidade com o Senhor. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Amém? Então eu quero desejar para você um feliz Natal. Com Cristo reinando verdadeiramente em sua vida, em seu lar e em toda a sua existência. Em nome de Jesus. Amém? Então eu espero que este texto sagrado possa ser abençoador na sua vida, como tem sido na minha. Porque essas mulheres me levam a acreditar que vale a pena buscar até mesmo o que parece impossível. Porque para Deus não há impossíveis. Há muitos sims à nossa espera. Por isso é que vale a pena estar na presença de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Este é o canal No Amor de Deus. Eu sou seu irmão e amigo em Cristo, Pastor Beto Padilha.
E como sempre, deixo para você um forte abraço. E se Deus permitir, brevemente nos encontraremos aqui num próximo vídeo. Deus abençoe.